Olá, seja muito bem-vindo a mais uma live antes do sol, antes que o sol nasça, nós estamos aqui para transmitir uma palavra de reflexão. Eu sou Cláudio Silveira, sócio do mestre Júlio Lima, e antes de nós entrarmos no tema da live de hoje, que é Coração Obstinado, nós queremos falar do projeto Mestre dos Carrinhos. Muitas pessoas ficam com dúvidas com relação a este projeto, né? Esta live de hoje, por exemplo, é uma live totalmente espontânea, né? Onde nós tratamos de assuntos espirituais, assuntos referentes à nossa vida, né? Diante de Deus e da Bíblia. Sem falar aqui de religião, nosso objetivo não é falar de religião. Mas o projeto Mestre dos Carrinhos é um projeto que está há 4 anos na internet e consiste no ensino, né, das miniaturas de madeiras. Então, como é que funciona o projeto Mestre dos Carrinhos? Eu vou explicar rapidamente aqui. Ontem à noite nós tivemos uma live e tivemos uma promoção muito interessante. Eu vou deixar o link fixado na descrição do vídeo, no final da live, e você pode ver lá a nossa promoção de ontem, né? Na live de ontem foi mencionada uma promoção nova. Muito bem. O nosso projeto ele é muito simples e muito prático, desenvolvido pelo Júlio Lima, onde você recebe as videoaulas e mais os e-books moldes em PDF. Você imprime, cola na madeira, depois é só cortar a madeira e lixar bem as peças e unir as peças. É um projeto simples de automóveis, carrinhos antigos, os maiores, vamos dizer assim, dos 38 modelos, né? A grande maioria são carros antigos. O último que foi lançado é um carro mais moderno, que é a Saveiro, uma Saveiro, vamos dizer assim, 94. Mas a grande maioria de carros antigos, miniaturas pequenas, né? Que servem para enfeites ou para decoração e até mesmo para crianças brincarem com essas miniaturas. Nós temos alunos aí faturando pelo Brasil inteiro, né? De 3 a 5 mil reais. Você pode ser um dos nossos alunos. Você pode começar aí a fazer essas lindas miniaturas. Muitos alunos nossos fazem por hobby, outros para sair do estresse, da depressão, e muitos alunos fazem como renda principal, e alguns também como renda extra, tá certo? Mesmo que você não tenha nenhuma experiência, mesmo que você não tenha ferramentas caras, você pode começar nesse projeto. Feito? Dado o recado, eu convido você para refletir comigo. A gente sempre frisa aqui, nós não temos objetivo aqui de pregar nenhuma denominação religiosa. Você frequenta a igreja que você quiser. A maioria dos brasileiros são cristãos, né? E você pode seguir a sua religião. A gente não se opõe a nada disso e também não prega nenhuma religião específica. Mas nós sempre procuramos trazer aqui uma reflexão da Bíblia. Eu acredito muito que a Bíblia é a palavra de Deus, né, que foi deixada por Deus para os homens. Se ela for examinada profundamente, com cautela, com cuidado, os aspectos históricos, proféticos e também poéticos, né, você vai tirar muita lição espiritual para os dias atuais. Ou seja, você quer ter uma vida melhor, reflita na Bíblia, leia a Bíblia, medite na Bíblia, siga os ensinamentos da Bíblia. Tá certo? Principalmente você que é empreendedor, leia Provérbios todos os dias, leia um capítulo, 2 por dia. O livro de Provérbios ele vai te dar uma profundidade muito grande da maneira correta que você deve se conduzir, tá certo? Como um empresário, como um empreendedor, para que você tenha sucesso. E sempre que nós olhamos para a Bíblia, nós procuramos tomar como exemplo os personagens. Eu tenho falado muito aqui sobre personagens do Antigo Testamento. Então a gente entende um pouquinho a história desses personagens dentro de um contexto histórico e procura trazer isso para a nossa reflexão diária, para a nossa meditação, para que a gente possa ter uma vida mais completa, uma vida mais próspera, uma vida mais abundante na presença de Deus. Quando eu falo em prosperidade, a gente fala que a prosperidade é o crescimento. Você é uma pessoa próspera, então você está crescendo. Se você não está crescendo, certamente você está morrendo. Então, existem duas facetas aí, né? Então, o crescimento espiritual e material, ele faz parte da prosperidade. Então, prosperidade
gera riqueza, tá certo? Então, sabedoria traz prosperidade, prosperidade gera riqueza. Riqueza no sentido físico e espiritual. Quando a gente vem aqui refletir sobre a Bíblia, nós estamos falando em riqueza espiritual. Quanto mais sabedoria você tem da Bíblia, quanto mais conhecimento você tem acerca das coisas de Deus, mais próspero você é, mais rico você é, mais abençoado você é, no sentido espiritual. E quando você prospera espiritualmente, materialmente é uma consequência, tá certo? Então, as coisas acontecem automaticamente. Se você espiritualmente está bem, automaticamente, fisicamente, materialmente, é uma consequência lógica de você estar bem também. Uma coisa procede a outra, ou segue a outra, podemos dizer assim. Bom, a reflexão de hoje, um coração obstinado. Se você assistiu a live passada, nós meditamos rapidamente, em questão de meia hora, sobre a vida de José. José, ele foi um dos 12 filhos de Jacó. Jacó, filho de Isaac, Isaac, filho de Abraão. A Bíblia fala, né? Deus de Abraão, Deus de Isaac e Deus de Jacó. Jacó, ele teve o seu nome mudado para Israel. E José foi um dos 12 filhos de Israel, ou de Jacó, como queira chamar. Esse José, ele se transformou em um governador do Egito. E agora, a meditação que nós vamos fazer hoje é sobre um novo rei que veio no Egito que não conhecia José. Antes de ler aqui esse trecho que fala do novo rei, eu vou ler o versículo do tema do assunto de hoje, né? Que está em Êxodo capítulo 7, o versículo de número 14. Você pode fazer o seu comentário aí, né? E a gente vai dando aqui um bom dia para todos. E boa reflexão hoje, né? Da palavra de Deus. Êxodo capítulo 7 e o versículo de número 14 diz assim, ó: Então disse o Senhor a Moisés: O coração de Faraó está obstinado, recusa deixar ir o povo. Então, o coração de Faraó estava obstinado. Este rei do Egito aqui, certamente não conheceu José. Vamos ler aqui, Êxodo capítulo 1. Diz assim, ó, primeiro de Êxodo e versículo 7. Os filhos de Israel frutificaram e aumentaram muito e multiplicaram-se e foram fortalecidos grandemente, de maneira que a terra se encheu deles. Depois levantou-se um novo rei sobre o Egito, que não conhecera a José. Então, claro, certamente José também já tinha falecido. Esse novo rei não conhecia José, não acompanhou a história, né? E aqui ele começa a escravizar o povo que se multiplicava grandemente sobre o Egito. Então, o povo de Israel estava fora da sua pátria, vamos assim dizer, e no começo foi protegido e a vida desse povo foi poupada pelo crescimento de José, que se transformou em governador, né? Passou tudo o que passou e se transformou em governador do Egito, e o povo de Israel, os descendentes de Jacó, eles se multiplicavam dentro do Egito, e agora nasce aqui um novo rei, né? Certamente aquele anterior faleceu, assim como José faleceu, e este novo rei começa a escravizar e a usurpar do povo de Israel. Este povo de Israel é o povo judeu, é o povo hebreu, é o povo que se transformou hoje, né, numa nação poderosa tecnologicamente, poderosa em armas e também em tecnologias. Israel está no centro do planeta, é um povo diferenciado na Terra, é um povo que foi perseguido por milhares de anos, foi perseguido por Hitler, né? E muitos judeus perderam a vida por causa da perseguição, é uma perseguição até espiritual, podemos assim dizer, mas o povo judeu prevaleceu. Em 1948, o povo judeu ele voltou a ser nação, porque eles tinham sido dizimados pela terra, né? Deixaram de ser nação, foram espalhados pela terra. Em 1948, na ONU,
Faltava um voto para que Israel voltasse a ser nação. E Oswaldo Aranha, um brasileiro, é que desempatou, dando um voto favorável para que Israel voltasse a ser nação em 1948. E a Bíblia diz o seguinte: eu abençoarei os que te abençoarem e eu amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Portanto, se você não sabia disso, saiba que o Brasil, ele é abençoado, porque um dia um brasileiro votou a favor de Israel para que Israel voltasse a ser nação. Israel é uma nação hoje, territorialmente é um país pequeno, mas é um país importantíssimo no contexto econômico, no contexto de tecnologia e no contexto espiritual, principalmente, e no contexto político, é claro. Então, Israel hoje é aliado dos Estados Unidos e também é aliado do Brasil, embora com essa mudança de governo, existem algumas mudanças aí, mas o Brasil ele ainda é abençoado por ter favorecido Israel. Então, no sentido espiritual, nós temos uma bênção sobre nós. Queira você acreditar ou não, mas existe uma bênção especial sobre o Brasil por causa deste voto favorável com relação à nação de Israel. Bom, dentro aqui do texto que eu li, do versículo que eu li, nós estamos analisando agora um povo escravizado no Egito, um novo rei que está dominando sobre este povo, um novo faraó, um novo rei do Egito que não conheceu José, que não conheceu a história do povo e passa agora a tratar com dureza, escravizando cada vez mais o povo de Israel. E agora Deus levanta um libertador chamado Moisés. Quando Deus fala com Moisés lá na sarça ardente, Moisés ele se dirige a uma sarça, um arbusto, podemos dizer assim, que queimava, mas não se consumia. E quando ele se aproxima, Deus disse: tira as sandálias dos teus pés, porque o lugar que tu estás é terra santa. Bom, Deus tinha um relacionamento próximo a Moisés, muito próximo. E Deus falava cara a cara com Moisés. E Deus dá uma ordem para Moisés. Ele diz: Moisés, você vai até o Egito e você vai falar com o faraó para que ele liberte o meu povo. E aí começa a história. Muitos de vocês que estão aqui me ouvindo já conhecem a história. Nós temos aqui acompanhando o nosso amigo Enio, tá aí com a gente, Heitor, Marcelo Dionísio. Que Deus abençoe todos vocês. E muitos outros vão chegando aos poucos. Bom, Deus dá uma ordem para Moisés. Agora imagina você. Moisés era gago. Não conhecia o rei do Egito. Mas ele é escolhido por Deus para uma missão de libertar o povo. E ele tem que se dirigir àquela terra desconhecida. E ele tem que falar com o rei e arriscar a pele de ser preso, de ser morto. Mas ele tem que chegar lá na presença do rei e tem que dizer: olha, o meu Deus, o Deus a quem eu sirvo, ele está mandando um recado, uma ordem para você libertar este povo. Imagina o seguinte: este povo dava lucro para o Egito. E Faraó, na condição de rei, não tinha interesse nenhum de libertar o povo. Por que ele iria libertar? E aí, então, Moisés fica numa situação difícil. Moisés questiona com Deus, diz: mas Deus, como é que eu vou lá? Eu nem sei falar direito. O faraó, o rei do Egito, não vai acreditar em mim. O que eu digo para ele? E Deus disse para Moisés: diga para o rei do Egito, o eu sou me enviou a vós. E Moisés, ele obedeceu a voz de Deus e ele vai lá na presença do rei e ele fala: o eu sou. É meio complicado esta palavra, né? O eu sou me enviou a vós. E aí? Será que Faraó iria obedecer a voz de Moisés? Claro que não. Então, o que teve que acontecer lá no Egito? Você conhece a história. No Egito, aconteceram 10 pragas enviadas por Deus.
Porque o coração do rei estava obstinado. E tem um outro trecho da Bíblia que Deus fala que ele, o próprio Deus, endureceu o coração de Faraó. Bom, que lições nós podemos tirar daqui? Nós podemos tirar lições, várias lições, né? Mas uma delas seria assim: Deus usa pessoas pequenas para fazer coisas grandes. Deus trabalha no coração de pessoas pequenas, humildes, mas Deus também trabalha no coração de governantes, no coração de homens poderosos. E aí muitas coisas que acontecem nos dias que nós estamos vivendo, nós não entendemos o que está acontecendo. Mas quando nós olhamos para a Bíblia tem histórias que aconteceram no passado, e essa é uma delas, que podem tranquilamente estar sendo repetidas hoje em várias nações, e o Brasil é uma nação onde Deus também trabalha, queira você entender isso, ou acreditar ou não acreditar. Eu já falei aqui que Deus, ele está dentro de nós, ele domina o nosso ser, mesmo que eu não acredite nele, ele nos dá o livre-arbítrio de não acreditar nele. Aí eu pergunto para você, será que Faraó acreditava em Deus? Certamente não. No Egito existiam vários deuses que eles adoravam. Só que eles não conheciam o Deus verdadeiro. O Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Foi esse Deus que falou com Moisés. Foi esse Deus que deu uma ordem para Moisés. Foi esse Deus que endureceu o coração de Faraó. Endureceu o coração de Faraó com qual propósito? Se você ler todos os capítulos de Êxodo, eu não vou ler aqui, o tempo não permite, né? Mas a história começa lá no capítulo 1 e vai em frente. Você vai entender que era uma lição que Deus queria dar para o povo. Tanto para o povo de Israel, que era o povo que veio, né, com José, que veio com Jacó, que o Jacó teve o nome trocado para Israel. Este povo cresceu no Egito, foi escravizado pelo Egito. Deus queria dar uma lição para este povo. E Deus queria dar uma lição também para o povo egípcio. Porque o povo egípcio não acreditava em um Deus verdadeiro que criou os céus e a terra. O povo egípcio acreditava em deuses feitos por mãos humanas, deuses de barros, em vários personagens criados por homens, deuses fictícios, e eles acreditavam em vários deuses, e não em um único Deus verdadeiro, criador dos céus e da terra. E aí, esse endurecimento do coração de Faraó, ele serviu para quê? Para que Moisés continuasse vindo entregar o recado para o Faraó, e Moisés dizia, olha, o Deus a quem eu sirvo, o Deus que é o mesmo Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, que passou a se chamar Israel, esse Deus falou comigo. E ele está mandando uma ordem para o rei do Egito. O rei do Egito deve soltar o povo de Israel, porque o povo de Israel tem uma terra chamada Canaã, e eles devem voltar para sua terra. Esta é a ordem de Deus. E aí, o rei do Egito ria da cara de Moisés e dizia, não vou liberar. E o que vai acontecer? Moisés disse, olha, vai vir uma praga. Aí o rei desafiava, dizia, não, pode vir a praga. Aí vinha a praga e dizia, não, Moisés, vem aqui. Fala com teu Deus para acabar com essa praga que eu vou libertar o povo. Só que isto se repetiu por 10 vezes. Tiveram que vir 10 pragas. Então, demorou para o faraó, para o rei do Egito, entender a mensagem? Não, ele estava entendendo, só que ele não acreditava. O coração dele estava obstinado pela incredulidade. O povo do Egito, vendo as pragas, às vezes o povo dizia, o rei, olha, é melhor soltar essa gente, porque as pragas não vão parar, é um castigo de Deus, é um juízo de Deus que está vindo sobre o Egito. Esse povo precisa de libertação. Só na 10ª praga é que o coração obstinado de Faraó amoleceu. Por quê? Porque a 10ª praga era o seguinte:
O povo de Israel, avisado por Moisés, sacrificaram um cordeiro e colocaram sangue nas portas, nos umbrais das portas, nos marcos das portas, como queiram chamar, porque o anjo da morte iria passar, que era a 10ª praga, e iria tirar a vida de todo o primogênito do Egito. Mas somente as casas que tivessem o sangue nas portas é que aquele anjo da morte não iria passar. Mas só quem sabia desse recado era o povo de Israel, porque Moisés entregou esse recado ao povo de Israel. Mas o povo do Egito não sabia dessa mensagem e eles receberam a dureza da praga, ou seja, o anjo da morte passou e ele tirou a vida dos primogênitos, inclusive tirou a vida do filho mais velho do rei do Egito. E o povo de Israel teve as suas vidas, a vida dos seus primogênitos poupadas, porque eles tinham sangue de um cordeiro, de um pombo, conforme a condição de cada família, um sangue aspergido ou derramado nas portas. E o anjo da morte, na porta que ele passava, que tinha sangue, ele não entrava. Isso simboliza uma coisa. Nós estamos chegando próximo à Páscoa. A Páscoa fala de passagem, é a passagem do anjo da morte, é a passagem de uma terra de escravidão para uma terra da promessa. A Páscoa simboliza livramento. A Páscoa simboliza a ressurreição de Cristo, que ressuscitou ao 3º dia e derramou o seu sangue. Então, veja bem, um acontecimento lá do passado, há muitos anos antes do nascimento de Cristo, da vinda de Cristo na Terra, esse acontecimento da história do povo judeu, do povo hebreu, do povo israelita, do povo de Israel, sendo libertado do Egito. Esse coração obstinado de Faraó só amoleceu depois da 10ª praga. Então ele liberta o povo de Israel. Mas o povo de Israel não teve morte por causa do sangue. Este sangue dos animais lá no passado simboliza hoje o sangue de Cristo. Nós estamos vivendo hoje em dias de juízos de Deus sobre a terra. Muitas vezes nós estamos vendo, presenciando acontecimentos catastróficos pelo mundo. E um dos acontecimentos mais importantes que vão ocorrer nos últimos dias é o arrebatamento da igreja. Já falei em outros vídeos, você pode voltar, nós estamos na live 16, pode voltar que tem outros vídeos que eu falo sobre o arrebatamento da igreja. Só vai ser arrebatado aqueles que acreditam. Quem é que colocou ou pintou a porta lá, podemos chamar assim, ou aspergiu o sangue nos marcos das portas? Somente o povo que recebeu uma mensagem de Moisés, o povo que acreditava em Deus, na palavra de Deus. Eu não estou falando aqui de religião, estou falando da Bíblia, da palavra de Deus. Você acredita? Então te prepara. Receba o sacrifício de Cristo para a tua salvação. Passe o sangue de Cristo nas portas, nos umbrais da tua porta, dentro da tua casa. Proteja a tua família com a oração, com o sangue de Cristo, acreditando que Cristo é o Salvador da humanidade. Se você acreditar, você vai poupar a vida, a sua vida e a vida da sua família, no sentido espiritual. Lá naquele tempo foi o sentido físico, mas para nós hoje representa o sentido espiritual. Se você acredita que Jesus morreu na cruz e ressuscitou ao 3º dia, está vivo e deixou o Espírito Santo, este Espírito Santo habita dentro de você. Aí você pode dizer assim: Cláudio, eu não acredito. Você não acredita, mas Deus do mesmo jeito habita dentro de você. E eu te provo isso. É o que eu estou falando hoje. Faraó estava obstinado de coração, estava duro de coração para não libertar o povo. E essa dureza de coração foi permissão do próprio Deus, para que ele segurasse, para que 10 pragas acontecessem. Na 10ª, o povo fosse liberto. Depois que o povo foi liberto, Israel, junto com liderado por Moisés, começou a caminhar no deserto. Eles caminhavam no deserto. Durante o dia, eles tinham uma coluna de nuvem que protegia eles do sol. E à noite eles tinham uma coluna de fogo que guiava eles, orientava eles. E eles foram sendo conduzidos por Deus no meio do deserto. Só que mesmo assim, quando eles chegaram diante do Mar Vermelho,
Faraó se arrependeu de ter libertado o povo. Olha a dureza de coração de um homem que não conhece a Deus. Mesmo passando por 10 pragas, mesmo perdendo o seu filho mais velho, Faraó agora endurece o coração de novo. Ele amolece quando acontece a 10ª praga, que o filho dele morre, e ele diz, não tem mais jeito, eu vou ter que soltar esse povo, porque eu não aguento mais, a pressão é muito grande, e eu vou soltar esse povo. Só que o povo já estava caminhando, estava indo em direção a Canaã, e Faraó se arrepende. Aí ele envia o seu exército para trazer o povo de volta. E o povo já estava lá na frente do Mar Vermelho, para atravessar o Mar Vermelho. Muitos já duvidando de Moisés, criticando Moisés, dizendo que Moisés não era líder, dizendo que Moisés levou eles para morrer no deserto, que eles estavam com saudade do Egito, queriam voltar para a escravidão. Mas era Deus trabalhando para que eles fossem em direção à terra prometida, que era Canaã, que era a nação de Israel hoje, aonde o povo judeu mora hoje. Era para lá que eles tinham que voltar, lá é a terra deles. Foi um período que eles passaram no Egito, e esse período de escravidão serviu para eles entenderem, compreenderem que existe um Deus poderoso que era o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, é o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, é o Deus que governa a humanidade, é o Deus que criou os céus e a terra. Eles precisavam acreditar nesse Deus. Esse Deus que enviou Jesus Cristo para salvar a humanidade. É esse Deus que você precisa acreditar e confiar. Esse Deus é o Deus da Bíblia, que inspirou vários homens a escrever a Bíblia. Essa Bíblia que você deve meditar dia e noite. E agora eles chegam diante do Mar Vermelho. E aí eles clamam para Moisés. E Moisés olha para Deus e diz, Deus, o que é que eu faço? E Deus diz, o que é que tu tens na mão, Moisés? Senhor, eu tenho uma vara. E Deus diz, estende a tua vara. E quando Moisés estende, o Mar Vermelho se abre. E o povo de Israel, que estava escravizado no Egito, começa a atravessar o mar em terra seca. Alguns estudiosos, cientistas incrédulos, de coração obstinado, dizem que naquela época o mar baixava e dava para atravessar com água pela canela. Alguns acreditam nisso. Mas olha o que acontece na sequência. Se você ler na Bíblia, você vai entender. O povo de Israel estava atravessando e, de repente, o exército de Faraó, do rei do Egito, que tinha um coração obstinado, mandou cavalos e cavaleiros, um exército poderoso, para trazer o povo de volta à escravidão. Só que Israel estava atravessando o mar. E Israel atravessa aquele povo inteiro para o outro lado. E este exército de Faraó tenta fazer a mesma coisa, e tenta atravessar também o mar. E quando eles estão lá no meio do mar, Deus dá uma ordem para Moisés e diz, Moisés, estende a tua vara. E Moisés estende e as águas voltam ao normal. E a Bíblia diz que muitos homens valentes de guerra, ou todos, né, melhor dizendo, morreram afogados. Aí eu te pergunto, será que água pela canela podem matar homens de guerra fortes, valentes, que sabem nadar também? Aí você medita nisso, né? Israel atravessou. Foi um milagre de Deus? Foi. Quem começou tudo? Moisés, obedecendo a voz de Deus, o seu Criador. Mesmo você não sabendo falar, mesmo você não entendendo muito da Bíblia, você pode fazer uma revolução na sua casa, na sua família, no seu bairro, na sua cidade. Comece a ler a Bíblia, meditar na Bíblia. Comece a falar com Deus, a sentir Ele dentro do seu coração. A acreditar que Jesus morreu na cruz não foi em vão. A morte de Jesus não foi por acaso. Ela aconteceu porque tinha que acontecer. Foi permissão de Deus endurecer o coração dos religiosos daquela época, porque foi os religiosos que mataram Jesus. Eles levaram Jesus até Roma e soltaram Barrabás, um bandido, e crucificaram o Cristo, Filho de Deus. Eles fizeram isso por causa de política e por causa de religião.
E nós temos que fazer hoje o quê? Olhar para a Bíblia e seguir a Bíblia, trazer ela como proveito para o nosso crescimento espiritual, para a nossa salvação e a salvação da nossa família. Nós precisamos da palavra de Deus, que é a bússola que nos leva ao encontro de Deus. Nós precisamos acreditar. Não tenha um coração obstinado, incrédulo, um coração que não teme a Deus, um coração maligno, um coração que despreza as coisas de Deus, que não valoriza as coisas simples. As coisas de Deus são simples, queira você ou não, elas são simples e diretas. E a palavra de Deus hoje é diretamente essa. Creia no Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Creia na Bíblia. Creia que Jesus, ele derramou o sangue dele e não foi por acaso. Foi para a salvação da humanidade. E se você acredita, você vai receber o milagre da ressurreição. Você vai passar dessa vida para uma vida melhor. Agora, se você não acredita, você pode cair no juízo de Deus, como aconteceu com Faraó e com toda a nação do Egito. Eles tiveram o juízo de Deus pesado sobre a vida deles por terem um coração obstinado, incrédulo. Abra o teu coração. Quando eu falo de coração, é entendimento, é sentimento. Fé é sentimento. Sentimento é você abrir o coração e dizer: Deus, se tu existe, preenche o vazio do meu coração. É isso. É muito simples. É você ler a Bíblia não com um olhar crítico, mas com um coração aberto, com um entendimento aberto e deixar a voz de Deus falar contigo, no teu íntimo. Não é porque eu estou te falando, é porque você vai sentir isso no seu coração. Então Moisés, ele foi um profeta, ele foi um servo obediente à voz de Deus. Eu estou fazendo o que aqui 5 horas da manhã? Abrindo a Bíblia e falando para você. Estou sendo obediente à voz de Deus. Eu sei que muita gente não vai acreditar em mim, mas eu sei que a Bíblia fala que a palavra de Deus ela não volta vazia. Muita gente que vai me ouvir vai parar, vai refletir, vai ler a Bíblia e vai ter um encontro com Deus. E aí depois, quando você tiver um encontro com Deus e Deus tocar lá no fundo do teu coração, vem no meu WhatsApp particular e fala isso para mim, para aumentar minha fé, para que eu continue fazendo esse trabalho. Porque nós estamos aqui fazendo um trabalho voluntário, um trabalho, não precisava fazer isso aqui, não precisava mesmo, mas eu faço porque isso aqui foi um projeto que Deus tocou no coração do Júlio Lima, e Júlio Lima disse: Cláudio, fala da Bíblia 5 horas da manhã, toda terça-feira. E eu estou fazendo aqui, estou obedecendo a voz de Deus, que tocou no coração do Júlio Lima. Tá certo? Então, eu estou aqui falando da Bíblia, da palavra de Deus, trazendo uma reflexão de maneira simples, direta, objetiva. Eu só quero que você abra o coração, escute a voz de Deus, tire essa incredulidade do coração, tire essa dureza de coração, abra o teu coração e deixa a voz de Deus trabalhar dentro dele. Você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida e na vida da sua família. E aí as pessoas vão olhar para você e vão dizer assim: mas que diferente que ele está, que diferente que ela está. O que aconteceu com ele? O que aconteceu com ela? É o projeto Mestre dos Carrinhos, porque aqui é uma terapia. Você faz essas belezas de artes e você preenche aquele vazio, mas isso não é tudo. Você precisa de algo a mais ainda. E algo a mais que vai preencher esse vazio é a presença de Deus. A presença de Deus vai tirar essa tristeza de dentro de você, esse sentimento de vazio, de angústia, de uma vida sem rumo, sem direção. Uma vida sem rumo, sem direção é uma pessoa que está com o coração obstinado, incrédulo, não acredita em mais nada, não acredita em Deus, não acredita em Bíblia, não acredita em mais nada. E quando você abre o coração e diz: Deus, eu sei que tu existe, preenche o vazio do meu coração, e você começa a adorar a Ele, agradecer a Ele, você vai ver que tudo vai começar a mudar na sua vida. A obediência de Moisés levou à libertação do povo de Israel.
A obediência de Moisés fez com que as pragas viessem sobre o Egito e o coração obstinado de Faraó amolecesse, abrisse. A obediência de Moisés fez com que o povo alcançasse a terra prometida, uma nação inteira. A mensagem de Deus hoje é: abra o teu coração e deixa Deus trabalhar na sua vida. Deixa Deus fazer o que tem que ser feito. Deixa Ele libertar uma nação, uma família, várias pessoas, uma pessoa. Mas aquilo que você tem que fazer, Deus não faz. Aquilo que eu tenho que fazer, Deus não faz. O que Deus tinha que fazer, Ele já fez. Criou os céus e a terra, criou o homem, enviou Jesus Cristo. Agora é com a gente. Nós é que temos que fazer a nossa parte. Ou nós acreditamos, temos um coração aberto, ou nós somos de coração obstinado. Analisa hoje, como é que está o teu coração? Fechado, obstinado, incrédulo? Ou o teu coração é aberto para ter comunhão, contato com Deus? É uma pergunta que eu faço. E você conhece o seu coração. Quero agradecer a presença de todos. Estamos encerrando aqui, já passamos alguns minutos. E convidar você a conhecer o projeto, né? Eu vou fazer uma oração, mas antes de fazer a oração, eu quero convidar você a conhecer o nosso projeto. Vou deixar o link na descrição do vídeo. Você clica lá, entra no nosso projeto. É uma comunidade onde você vai aprender a fazer essas artes, fazer esses carrinhos de madeira, né? Mesmo que não tenha ferramentas, mesmo que você não tenha conhecimento com madeira, nunca tenha trabalhado com madeira, você vai fazer com ferramentas simples, você vai fazer no quintal da sua casa, você vai ser mais feliz, você vai fazer renda extra, vai fazer renda principal, você vai fazer por hobby. As pessoas vão ficar admiradas porque você está fazendo aquilo, porque você está usando um método inovador. E esse método criado pelo Júlio Lima consiste em você receber no e-mail, assistir as videoaulas, imprimir numa folha A4 os desenhos dos carrinhos, peça por peça, colar na madeira, cortar a madeira, lixar e colar. Muito fácil. Tudo isso que eu estou dizendo é simples e prático. Você vai assistir às aulas e você vai entender tudo. Se você tiver dificuldade, nós vamos te colocar num grupo de WhatsApp, lá você vai falar direto com o criador do projeto, que é o Júlio Lima. O link está na descrição, clica no link, faz a sua aquisição, a sua inscrição, e a gente se vê lá nos grupos de WhatsApp. Combinado? Eu te espero lá, viu? Muito bem, pessoal. Vamos orar. Mesmo que você não acredite em Deus, Ele está aí dentro de você. Feche teus olhos agora e fale com Ele. Eu vou falar com Ele aqui rapidamente. E Ele está dentro de você. E mesmo que você não fale só em pensamento, Ele vai ler os teus pensamentos e vai atender o teu clamor. A Bíblia diz que se nós clamarmos, eu acho que é em Jeremias, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, se converter dos seus maus caminhos, eu sararei a sua terra. Clama a mim, anunciar-te-ei, responder-te-ei coisas grandes e firmes que tu não sabes. Se você clamar, Deus vai te ouvir e vai te responder no íntimo do teu coração. Clama a mim e anunciar-te-ei e responder-te-ei coisas grandes e firmes que tu não sabes. Tá certo? Medita nesta palavra, acredita nesta palavra e Deus vai te dar livramento e vai te dar vitória. Vamos orar neste momento. Querido Deus, Deus de Abraão, Isaac e Jacó, eu te agradeço por essa palavra, te agradeço pela presença dos teus filhos, dos alunos também que estão aqui nessa live hoje. Eu peço que o Senhor abençoe a eles, a família deles, e dê vitória, sabedoria, prosperidade, crescimento físico, espiritual, material, espiritual. Eu peço que o Senhor abra as portas para os nossos alunos, que eles possam vender cada vez mais e levar o sustento para as suas famílias através desse projeto maravilhoso. Muito obrigado por essa palavra. Abençoa os nossos ouvintes, que eles possam ser alcançados por essa palavra e ter as suas vidas transformadas pelo poder da palavra. Muito obrigado por tudo. É no nome de Jesus, eu te agradeço por tudo, Pai. Muito obrigado, Senhor. Que Deus te abençoe e tenha um bom dia. Que Deus abençoe você, a sua família, os seus negócios.
Muito obrigado e até a próxima terça-feira, na próxima live. Até lá, fiquem com Deus.